estudos que vamos fazer. Que o Espírito Santo esteja aqui conosco, trabalhando em nosso coração, na nossa mente. Por favor, Senhor, abençoe cada pessoa que se propôs a estudar a Tua palavra. Que o conhecimento da palavra possa nos transformar. Fica conosco nesses instantes que seguirão. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Deixa eu abrir aqui. Hoje nós vamos falar sobre esse tema que você está vendo aí. O assunto é oração, tá? Oração. Não existe cristão vitorioso sem oração, tá? Se você quer ter uma vida cristã vitoriosa, precisa orar, tem que orar. E hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos importantes da oração. Muitas pessoas dizem, eu não sei orar, como orar? E nós vamos falar sobre tudo isso hoje. Antes de mais nada, eu quero dizer para você que todos os homens, mulheres da Bíblia, todos os homens e mulheres da história que foram vitoriosos, eram pessoas de oração, tá bom? Jesus Cristo orava muito quando ele esteve na terra. E olha, era o Filho de Deus, hein? E ele estava sempre em oração, exatamente para nos dar o exemplo. Daniel orava bastante, Moisés orava bastante, você vai ver mais perto de nós agora, mais perto assim, né? No período pós a Bíblia, Idade Média, Martinho Lutero dizem que chegava a orar 3 horas por dia. Era uma pessoa que vivia em oração e foi um homem muito importante para a humanidade. Então, nós temos que orar. Se os grandes homens da história oravam, é porque nós precisamos orar também. E você vai ver que orar faz muito bem. Quanto mais você orar, mais vontade você vai ter de orar, porque essa conexão com o divino, né, com Deus, ela faz bem para nós. Faz bem, inclusive, para as nossas emoções. Nos acalmam, nos dão tranquilidade. Há estudos, gente, há estudos que mostram que a pessoa, quando ela está em oração, ela fica lá com os batimentos cardíacos baixos um pouquinho, ela calma, tá bom? Então, nós precisamos aprender isso. Sair um pouco desse mundo acelerado que nós vivemos, de computador, internet, rede social, informação o tempo todo, e conseguir um lugar em casa específico para, de vez em quando, dobrar os joelhos, fechar os olhos e falar com Deus ali em oração. E agora nós vamos entender certinho esse assunto tão importante. Bem, olha essa frase, que interessante. A oração é a respiração da alma. Uma pessoa, se ela parar de respirar, ela morre. Um cristão, se ele parar de orar, ele também está num caminho muito ruim de morte espiritual, tá? Então, temos que orar. Bem, mas então, o que é a oração? Essa definição aqui agora já vai ser importantíssimo para você conseguir colocar em prática, tá? Há pessoas que dizem, eu não sei orar, mas orar é simples, você vai ver. Abra sua Bíblia em Salmos 62, versículo 8. Salmos 62, versículo 8. Alguém gostaria de ler? Estou vendo aqui o Edenilton, não tinha cumprimentado ainda. Também a Noeli. A Claudenice Batista. Boa noite, Claudenice. Alguém gostaria de ler? Salmo 62. Salmo é facinho de achar. Só abrir no meio da Bíblia que você já chega em Salmo. Aí você vai no capítulo 62, o verso 8. Eu posso ler. Pode, Isabelle. Pode ler, Isabelle, por favor. Pode começar? Pode. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Obrigado, Isabelle. O texto disse, derrame perante ele, ou derramai perante ele o vosso coração. Essa expressão aqui, esta frase, ela traduz muito bem o que é falar com Deus.
É derramar perante ele o nosso coração. Eliselton, mas como que derrama o coração? Sabe que no conceito bíblico, na época bíblica, eles pensavam que as emoções estavam no coração, né? Então, quando fala do coração, está falando das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E a razão pensavam que estava na mente. Hoje nós sabemos, é claro, que tudo está na nossa mente, né? Tanto as emoções quanto a razão, está tudo aqui dentro. É que quando as emoções parece que a gente sente no peito, né? Saudade, né? Ansiedade. Então, eles entendiam que era o coração. E de forma romântica, o coração é tido como o centro aí das emoções. Quando fala derramar perante Deus o nosso coração, quer dizer que nós temos que apresentar diante de Deus tudo o que nós estamos sentindo, pensando, o que está preocupando a nossa mente. Gente, comece a fazer o que eu vou dizer para você agora, tá? Faça de Deus o seu psicólogo. Me ouviu bem? Estão me ouvindo aí? Comece a fazer isso e você vai ver como a alma vai ser lavada. Quando você estiver triste, se ajoelhe e fale com Deus. Vai falar o quê? Fale que você está triste e fale o motivo. Senhor, estou triste, estou com saudade, estou com isso, com aquilo, estou aborrecido, estou depressivo, estou ansioso, né? Por causa disso, por favor, Senhor, me ajude, me acalme. Essa conversa franca com Deus faz bem para nós. Alguns pensam que a oração é só pedir, 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 e não é, tá? E quando você receber uma bênção também, você precisa agradecer. Pedir, agradecer, falar, isso faz bem para nós. É derramar perante ele o nosso coração, tá? Isso é oração. Oração é relacionamento com Deus. Vamos falar um pouquinho mais. Olha essa frase aqui, mais uma frase. A oração é o abrir do coração a Deus, como a um amigo. Olha que legal. Então, é falar com Deus como você fala com um amigo. Não precisa se preocupar em falar palavras difíceis. Tem pessoas que vão fazer oração e pensam que tem que falar palavras difíceis. Não é nada disso. Bom, é falar com Deus como você fala com um amigo. Isso é oração. Vamos lá. Como devemos orar? Então, vamos falar um pouquinho das questões práticas. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Capítulo 6, versículo 6. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 6. Tem alguém que pode ler para nós? Jéssica, por favor, pode ler? Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai, que vê secretamente, te recompensará. Olha, muito obrigado, Jéssica. Que verso bonito. Diz aqui que nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com Deus em secreto. E Ele, que ouve todas as coisas, ouvirá a nossa oração, tá bom? E vai nos recompensar. Mas, Eliselto, quer dizer que eu não posso fazer oração em público? Pode. Uma coisa é oração em público, outra coisa é oração particular. Então, você pode, quando for na igreja, fazer oração com todos. Quando tiver uma reunião como a nossa, nós fazemos uma oração por todos. Mas isso não substitui a oração particular. Tá bom? A oração particular ela é muito importante. Quando a Bíblia diz, entra no teu quarto, quer dizer, vai para um lugarzinho silencioso, quieto, tranquilo, que ninguém vai tirar a sua atenção e faça a sua oração. Tá bom? Faça a sua oração, fale com Deus. Tem mais um texto aqui. João 14. Estamos em Mateus, né? Só passar para o lado direito. Vai passar Marcos, Lucas, então vai chegar em João.
Evangelho de João, no capítulo 14. João, capítulo 14, versos 13 e 14. Eu vou pedir para a Jéssica ler novamente para nós. Mas aguarda só um minutinho. Pode ler? Pode ler. 14, versos 13, pode ler até o 15. Tá. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Muito bem. Olha que texto interessante. O verso 13 diz: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Quem está falando aqui? É Jesus. Então, tudo quanto o que você pedir em meu nome. Então, aprenda essa agora, hein? Nós pedimos em nome de quem? Em nome de Jesus. Jesus está dizendo, tudo quanto pedirdes em meu nome, tá? Eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Por isso que você já deve ter reparado que sempre, no final das orações, aqui você me ouve fazendo a oração, e eu digo, isso nós pedimos em nome de Jesus. Sempre no finalzinho fala em nome de Jesus. Porque o próprio Jesus disse para fazermos assim. E tudo quanto pedirdes em meu nome. Bom? Então você vai orar, Senhor Deus, olha, muito obrigado pelo dia, pelas bênçãos. Senhor, tem algo que tem me preocupado, e aí faz o seu pedido. Depois, no final, você diz, tudo isso eu peço em nome de Jesus. Amém. Entendeu? Então, é bem prático. É em nome de Jesus que nós devemos pedir. E se esse nosso pedido estiver de acordo com a vontade de Deus, ele diz que ele vai atender, ele vai resolver. Se for realmente para o nosso bem, e se estiver de acordo com a vontade de Deus, ele vai nos atender. Isabelle, nós vamos falar sobre isso aqui, tá bom? A Isabelle está me perguntando, eu já vou adiantar. Ó, ela colocou uma pergunta, está de acordo com o nosso tema, né? A Bíblia fala algo sobre o melhor horário para orar? Ou isso não é tão relevante? Porque algumas pessoas falam que é muito bom orar de madrugada. Pois bem, Isabelle, não tem horário para orar, tá bom? Você pode fazer o seu melhor horário. Tem pessoas que trabalham de madrugada, tem pessoas que têm dificuldade de acordar tão cedo. Você vai fazer o seu horário. O importante é orar, tá? Deus não está mais atento de madrugada ou de tarde. Não, isso não muda. O importante é o princípio bíblico. É você conseguir um lugarzinho, que você não vai ter barulho para te distrair, e orar e falar com Deus. Simples assim. Muitas pessoas gostam da madrugada exatamente por conta do silêncio, essas coisas. Mas não muda nada o poder da oração por ser de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada. Tá? Vamos lá. Seguindo, existe alguma posição ideal para a oração? O que vocês acham? Eu devo orar sentado, em pé, deitado, de joelhos. Vamos dar uma olhadinha em Lucas? Ó, você está em João, vá para o lado esquerdo e já vai chegar no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Capítulo 22, versos 39 até o 41. Lucas, capítulo 22, verso 39 até o 41. Quem gostaria de ler? Lúcia, ótimo. Lúcia, pode abrir o seu microfone, clica aí no microfone. Isso. Então, olha, a Lúcia vai ler para nós. Lucas 22, versículos 39 até o 41. Pode ler, Lúcia. E saindo foi com ele de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orais para que não entrais em tentações. Ele, por sua vez, se afastou
cerca de um tiro de pedra e de joelho orava. Olha, aqui é muito interessante. Primeiro, muito obrigado, viu, Lúcio? O verso 39 fala que Jesus tinha um costume. Olha, e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Jesus tinha o costume de orar, tá? E ele, quando ele ia orar, ele sempre se afastava. Lembra do princípio de ir para um lugar tranquilo, calmo? Tinham montes perto de Jerusalém, ele ia para o monte, orava, tá? E ele chamou os discípulos. E ele falou, orem para que vocês não entrem em tentação, tá? Uma coisa importante, se tem algo te perturbando, uma tentação te atraindo, a oração é onde a gente tem que se apegar. Se apega com Deus em oração, que ele atende, tá? Ele atende. Então, Jesus nos advertiu. Aí, no verso 41, diz que ele se retirou e ele orava em qual posição? De joelho. De joelhos. Muito bem, Rosana. Nós vamos perceber que nós podemos fazer a oração em qualquer posição. Você pode orar sentado, aqui sempre nós oramos sentados. Você pode orar em pé. Você pode orar até deitado. Você pode orar dirigindo o carro. Só não feche o olho na hora que você está dirigindo o carro. Você está dirigindo o seu carro e pode estar falando com Deus. Tá bom? Você pode estar na fila do banco e pode estar falando com Deus. Deus ouve os nossos pensamentos. Nós temos o costume de fechar o olho para que nada nos distraia. Tá? Para que a nossa atenção seja totalmente em Deus. Por isso, sempre quando possível, fechar o olho. Mas existe uma posição que é a ideal para orar, que é a oração de joelhos. Quando você estiver na sua casa e tiver condições, ajoelhe. Bom, por quê? Jesus orava assim. Tá? Então, sempre que for possível, ajoelhe. A posição de ajoelhar era a posição que as pessoas tinham no passado, de quando elas chegavam na presença de um rei. Tá? Se você assistir os filmes antigos, você vê quando a pessoa chega na presença do rei, ela se curva, né? Então, oração de joelhos, tá? Preferência, nada impede. Mas estou com um problema no joelho. Não tem problema, pode orar sentado. Mas sempre que possível, dobre os seus joelhos. Você está diante do Criador, o Rei dos Reis, tá? Então, pode ajoelhar. Olha um exemplo aqui interessante, que está em Daniel, capítulo 6. Mais um personagem que nós vamos ver. Daniel orava bastante. Quem assistiu o sermão que eu preguei no domingo, um dos personagens que eu falei foi Daniel. E uma das grandes lições que Daniel nos deixa é exatamente ser uma vida de oração. Daniel 6, versículo 10. Se tiver com dificuldade, só me chamar que eu ajudo a encontrar, tá? Daniel capítulo 6, versículo 10. Deixa eu ver se todos encontraram. Daniel capítulo 6, versículo 10. Achou, Lúcia? Achei. Pode ler para nós? Posso. Daniel 6, verso 10. Por favor, então. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Olha que legal. Obrigado, Lúcia. Aqui fala de um costume de Daniel. Daniel foi um rapaz vitorioso. Com 17 anos, ele já teve vitórias maravilhosas. Foi uma vida de vitórias. Muitas lutas, muitos problemas. Mas ele teve uma vida de vitórias, uma vida de oração. E aqui o texto diz que ele tinha o costume de orar também. Quantas vezes no dia ele orava? 3. 3 vezes no dia, tá bom? Ele tinha o costume de orar. E essas orações não eram as orações que nós fazemos para o almoço. Não sei se você costuma fazer oração para almoçar. Jesus orava, tá? Na hora de partilhar o pão. Então, é sempre bom a gente orar também antes de se alimentar. Mas não é essa oração que a gente faz rapidinho. Ele fazia orações separadas. O texto bíblico diz que ele ia para o seu quarto, que ficava na parte de cima da casa, ele abria as janelas
e ele orava. Por que que ele abria as janelas? Porque ele virava para o lado de Jerusalém. Ele tinha sido levado, sem a sua vontade, para a Babilônia. E a cidade de Israel, né, o centro, a capital de Israel, lá em Jerusalém. Então, ele orava virado para Jerusalém. Não quer dizer que nós temos que orar virado para lá, tá? Nada disso. Era o costume de Daniel. Mas ele tinha o costume de orar ajoelhado. Você viu aí? A Bíblia mostra claramente que ele orava ajoelhado. E 3 vezes por dia. Então, se alguém me perguntar, Eliselton, quantas vezes por dia eu devo orar? Olha, se nós orarmos 3 vezes por dia, a nossa vida vai passar por uma transformação. Mas a oração aqui é de ir separadinho, ajoelhar e falar com Deus. Pode ser de manhã, aí no meio do dia e de noite, tá bom? Oração, orar mais. Assim nós estaremos conectados com a divindade, conectados com Deus, e tudo na nossa vida muda. A nossa maneira de enxergar as coisas muda completamente quando a gente ora mais, tá? Então, vimos aqui 2 exemplos, poderiam ter mais, eu acho que é suficiente. Jesus e Daniel oravam ajoelhados. Vamos lá. Olha que pergunta interessante, eu vou querer que alguém me responda. Alguém precisa me responder. Por que eu devo orar se Deus já sabe todas as coisas? Deus não sabe o que nós precisamos? Deus não já sabe o que nós estamos sentindo? Deus não sabe de tudo? Por que então nós temos que orar? Para ter Alguém comunhão gostaria mais com Deus. Quem foi que falou? A Lúcia. A Lúcia, é isso aí, Lúcia, correto, para termos mais comunhão com Deus. A Jéssica levantou a mão? É. Eu acredito que, por mais que ele saiba de todas as coisas, ele gosta de ouvir a gente falar, de saber das nossas vontades, da gente ter, que o diálogo é uma oração, a oração é um diálogo que a gente tem com Deus, né, com o nosso Pai. É um modo de nos achegarmos mais a Ele. E mais? Por que, se Deus já sabe de tudo, por que nós devemos orar? Alguém tem mais alguma opinião? O Dorival levantou a mão. Dorival, você vai conseguir abrir seu microfone? É só clicar aí no microfone que está aparecendo na tela do seu celular. Aí você libera para nós ouvirmos. Será que vai dar certo? Se você clicar na tela do seu celular, vai aparecer um microfone aí. Aí você clica nesse microfone e vai abrir o som para a gente te ouvir. Aí, conseguiu. Deu Pode certo? falar. Deu, opa, coisa boa. Quando nós intercedemos por alguém, sem pedir para nós mesmo a oração, nós estamos orando? Sim, sim. Dorival, foi uma coisa muito boa que você disse, quando porque eu estou intercedendo. quando você está orando por alguém, quando você está intercedendo por alguém, na verdade, você está orando por alguém. Imagine que eu estou orando por um familiar que está doente, estou intercedendo por ele. Isso é uma oração, tá? Então, está corretíssimo. Nós chamamos de oração intercessora ou oração intercessória. As 2 formas estão aí, estão corretas, tá? Pode orar assim também. Então, gente, vocês responderam corretamente, tá? Deus já sabe todas as coisas, mas a oração é a forma que nós mantemos comunhão com Ele, relacionamento com o Criador. A oração não muda Deus, mas a oração nos muda, nos transforma. Imagine um pai e uma mãe que tem um filho, e eles nunca conversam. Mas chega na hora do café da manhã, o café da manhã está lá. Chega na hora de ele ir para a escola, a roupa está trocada. O pai deixa ele na frente da escola, o pai pega ele na escola, mas não conversam, não falam nada. Tem relacionamento? Não tem, tá? Relacionamento, ele é algo íntimo. Então, é isso que nós temos que desenvolver com Deus, é isso que o Senhor, o Criador, quer. Eu acho muito bonito que quando Deus, nós estudamos há pouco tempo, quando Adão e Eva pecaram, você se lembra quando Deus chegou no jardim e perguntou, Adão, onde estás? Deus não sabia onde Adão estava? Sabia. Sabia. Mas o que ele está fazendo? Ele está querendo exatamente que Adão fale com ele. Bom,
E Adão fala, ó Senhor, tive medo e me escondi, porque eu percebi que eu estava nu. Mas quem fez você saber que estava nu? Deus já sabia de tudo. E ele dá oportunidade para ali Adão falar. E nós temos que aprender a falar. Nós vamos fazer um estudo, logo, logo, sobre arrependimento, perdão e confissão. E você vai ver a importância de confessar o pecado. Como Adão, Deus deu oportunidade para ele falar. E nós temos que falar do nosso pecado também quando erramos. Normalmente, quando nós pecamos, nós não temos vontade de orar, sabia? A gente acaba se afastando. Poxa, eu estou errado, eu estou em pecado. Mas isso é armadilha do inimigo. Porque quando nós pecamos, aí que nós temos que correr para Deus. Senhor, por favor, me perdoa, eu errei, me ajude a não cair mais nesse erro, tá? É o momento de nos apegarmos com Deus. E Ele perdoa, tá? Nós não podemos fugir dele. Olha aqui, a Rosana perguntou, Satanás ouve as nossas orações silenciosas? Não ouve, Rosana. O único que ouve a mente, os pensamentos, é Deus, tá? Satanás não ouve as orações silenciosas. Pode fazer tranquilo. Vamos lá. Então, respondemos essa pergunta. Condições para que a oração seja atendida. A Bíblia traz alguns textos que falam de algumas condições, tá? Você vai ver que interessante. O Amaral levantou a mãozinha, Amaral. Enquanto o Amaral fala, pode ir abrindo em Provérbios, capítulo 28. Pode falar, Amaral. Estamos te escutando. Boa noite, Souza. Respondendo ao questionamento do rapaz, falou que a oração intercessória em Atos 12, versículo 5 em diante, lá diz que o povo orava, né, por Pedro que estava no cárcere, e o anjo o libertou. Então, o povo intercedeu, né, por ele. Então, a nossa forma de orar para interceder, nós temos visto muitos milagres dentro da igreja. Pessoas que estão sendo curadas, pessoas que hospitalizadas estão saindo dos hospitais. Então, a oração, ela é muito poderosa. Mais oração, mais poder. Então, se puderem, quanto mais puderem orar, melhor ainda. Muito bem, Amaral. Muito obrigado. Provérbios 28, verso 9. Abra sua Bíblia em Salmos e vá para o lado direito que você vai chegar em Provérbios. Olha esse texto. É um texto duro para nós aqui. Chama a nossa atenção. Provérbios 28, verso 9. Provérbios 28, versículo 9. Será que todos acharam? Alguém gostaria de ler? Posso ler? Pode. A Lúcia que falou? Roseli. Roseli? Ô, Rosana. Pode ler, Rosana. Deus despreza até orações de quem não obedece à sua lei. Olha só que frase. Obrigado, Rosana. O texto da Rosana, ele é com linguagem um pouco mais atual. Então, você percebeu que diz que Deus despreza a oração daquele que não ouve a sua lei. Olha a minha versão, como diz. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, o que é desviar o ouvido de ouvir a lei? É aquele que não quer saber da lei de Deus, tá? Então, o fato de você saber, a lei de Deus existe, mas eu não quero saber dela. Eu quero só a parte que me cabe. Quero só que Deus escute a minha oração. Não, o texto diz que não vai ouvir. Deus não vai ouvir, tá? A nossa parte é a parte da fidelidade, bom? Isso não quer dizer que nós seremos perfeitos na vida. Perfeito ninguém é, tá bom, gente? Só que uma coisa é você rejeitar completamente a obediência a Deus. Então, desviar os ouvidos de ouvir a lei é aquele que não quer saber de ouvir a lei de Deus, que quebra a lei de Deus, assim, e diz, não vou obedecer a lei de Deus. Mas agora ele quer que Deus ouça a sua oração, e Deus diz, olha, sua oração não será atendida. Bom? Amaral levantou a mão de novo. Pode falar, Amaral. Em resumo também, tem muitas coisas que a oração não passa do teto. Por exemplo, a pessoa faz o mal o dia todo, pensa as coisas ruins e chega à noite e quer orar a Deus, pedir as bênçãos de Deus. Deus não vai abençoar nunca dessa forma, entendeu? Porque você não está andando em comunhão com Ele. Quer dizer, na hora que você abre seu coração a Deus, né?
se você abrir verdadeiramente, vai até escutar, mas se você sempre tem a prática de fazer as coisas ruins e pensar as coisas ruins, depois você pedir oração, não vai passar do teto. Isso é bíblico também. Então a gente tem que estar em comunhão constante com Deus, 24 horas em comunhão. Ou melhor, nem 24 horas, tem que ser que nem o Unibanco, 30 horas em comunhão com Deus. Ok, valeu. Vamos lá, ó, mais um texto, ó. Hebreus, capítulo 11. Hebreus está pertinho do Apocalipse ali, tá? Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Alguém poderia ler para nós? Hebreus 11, versículo 6. Natália, pode ler, Natália, por favor. Hebreus 11, verso 6. Olha só, que interessante esse texto. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Muito obrigado, Natália. Olha, o texto diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então, como é que tem que ser? Eu tenho que ter fé, tá? Eu tenho que ter fé, desenvolver a fé. Como que eu desenvolvo a fé? Exatamente, uma das maneiras é orando mais, estudando mais a Bíblia, se aproximando dele, tá? E assim você vai exercendo a fé. Fé é crer. Crer de que mesmo que você não enxergue Deus, ele está ali. Crer que mesmo que você não enxergue a resposta de Deus na hora, ele está respondendo, ele está ouvindo, tá bom? Então, aquele que se aproxima de Deus precisa ter fé. Então, é isso daí. Vamos lá. Agora, o que eu não posso fazer na oração? Olha que interessante. Será que tem alguma coisa que eu não posso fazer na oração? Abra sua Bíblia em Mateus. Vai para o seu lado esquerdo, em Mateus de novo, no capítulo 6, versículo 7. O que será que eu não devo fazer ou não posso fazer quando eu estiver orando? Mateus 6, verso 7. Mateus, no capítulo 6, versículo 7. Eu vou fazer essa Pastor, leitura. posso falar? Pode. Um minutinho? Eu estava lendo hoje, eu não sei se é em João ou é em Tiago, que, de acordo com as condições para que as orações sejam atendidas, principalmente se elas estiverem de acordo com a vontade de Deus, aquilo que a gente pede, né? Exatamente, Jéssica. Parabéns, Tava lendo parabéns isso hoje. mesmo. É isso daí. Então, quanto mais em comunhão eu estiver com Deus, mais os meus pedidos serão de acordo com a vontade dele, e mais as minhas orações serão respondidas. Então, é exatamente isso. Eu vou falar daqui a pouco quais são as respostas que Deus nos dá, normalmente. Então, o meu pedido, se estiver de acordo com a vontade de Deus, se Deus souber que aquilo é para o nosso bem, ele vai responder positivamente. O Dorival levantou a mão, Dorival? Você tem que apertar o microfonezinho aí de novo. No celular. Então, uma vez na tela do celular, aí o microfone aparece, aí você clica no microfone. Aí, deu certo, Dorival.
Deu certo. Eu queria... Um dos maiores pecadores do mundo, ele pode pedir na oração alguma coisa para Deus? O maior pecador do mundo? O maior pecador do mundo. Um cara que é assassino, assim, que matou muita gente. Deus ouve a oração dele, se ele for orar? Dorival, olha, essa sua pergunta é muito interessante, tá? E nós vamos falar sobre ela, sobre esse assunto do perdão, num estudo específico que nós vamos fazer. Você vai ver que o perdão é algo muito maior do que nós podemos imaginar. Mas eu quero te dizer o seguinte, se esta pessoa que você considerou o maior pecador do mundo, se ela se arrepender sinceramente, Deus vai perdoar e vai ouvir a oração. Tá bom? Se houver arrependimento genuíno, o Senhor vai receber essa pessoa como seu filho e vai perdoar. Tá? Vamos ler o texto agora de Mateus, Amém. capítulo 6, verso 7? Amém, amém, viu, Dorival? Obrigado. Olha só, eu vou ler para vocês. Mateus 6, versículo 7. E, orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Então, o que eu não posso fazer na oração? Repetir. Não usar vãs repetições. Repetição, exatamente, João. O João que falou, né? É isso daí. Sabe aquela história de eu fazer 10 vezes a mesma oração? Repetir a mesma oração? 20 vezes, 50 vezes? Olha, vai para casa e repete 30 vezes o Pai Nosso? Não precisa, não é assim a oração. Vai para casa e repete 40 vezes a Ave Maria, né? Não é assim a oração. Repetição, vãs repetições. Lembra que nós vimos até aqui? Falar, oração é abrir o coração a Deus como amigo, é falar tudo que nós temos, é falar com Deus o que nós temos no nosso coração, né? Então é falar. Imagine que você tem um amigo que sempre que vai na sua casa e repete a mesma coisa 10 vezes. Você vai gostar? Não. Esse assunto não está legal, né? Repetir a mesma coisa, repetir. Então, não é assim. Oração não é ficar repetindo. Repetir de forma vã é você, na mesma oração, ficar repetindo. Não. Você já falou, Deus ouviu. Aí, na próxima oração, eu posso falar aquilo de novo? Pode falar de novo. Bom, normalmente. E não pode, na mesma oração, ficar repetindo a mesma coisa, o que, infelizmente, muita gente tem feito, né, nos dias atuais, que é as vãs repetições, tá? Vamos lá. Quantas vezes por dia eu devo orar? Nós já falamos um pouquinho disso, né? Já lemos Daniel, capítulo 6, então não precisamos ler. Vamos dar uma olhadinha em Salmo 55? Abra sua Bíblia em Salmo 55, versículo 17. Salmo 55, verso 17. Todos acharam? Sim. Eu vou fazer a leitura. Diz assim, ó, 55, verso 17. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Olha que interessante. Quantas vezes o salmista diz aqui que é orar? 3 vezes. Em quais períodos? À tarde, à manhã e ao meio-dia. Você percebeu que, de novo, a Bíblia fala a expressão tarde e manhã, né? O dia começa sempre pela tarde no pensamento do escritor bíblico. Nós já lemos Daniel, quero ler com você 1 Tessalonicenses, tá bom? Vamos para o último texto aqui dessa sequência. Você vai receber todos esses textos, depois pode ler todos eles, tá? Só para a gente não ficar muito tarde. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. E eu quero te ajudar. Se você não conseguir achar aí o texto,
me pergunta que eu te ajudo, te falo se é para a direita, se é para a esquerda. Eu sei que 1 Tessalonicenses é um pouquinho difícil de achar. Está no Novo Testamento. Alguém falou alguma coisa? Alguém me chamou? Me chamou, Lúcia? Não. De vozes, hein? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Achou, Jéssica? Amém. Ô, Dorival, amém. Esse amém quer dizer que o Dorival já achou. Muito bom. Ó, vamos lá. Eu vou ler, tá bom? Está escrito assim. Orai sem Cessar. cessar. Opa! Agora, o apóstolo Paulo foi mais amplo ainda. Não só orar 3 vezes no dia, como orar sem cessar. Como é que é essa história de orar sem cessar? É ficar em espírito de oração o dia inteiro. Tá? É você orar pela manhã para ir para o trabalho e sair em direção ao seu trabalho, estar trabalhando e o tempo inteiro com Deus na sua mente, falando com Deus, tá? Como eu disse no começo, está na fila do banco, está falando com Deus, está fazendo o seu trabalho, você pode estar falando com Deus em sentido assim espiritual, né? Então, sem cessar o dia todo, tá bom? Essa é a ideia de nós vivermos uma vida de oração. Vamos lá, vamos seguir. Olha que interessante. As respostas de Deus. 3 possíveis respostas de Deus. Deus, ele pode dizer sim quando você orar. Às vezes você vai fazer um pedido, né? E faz um pedido e Deus responde imediatamente. Ele diz sim. Eu já tive muitas orações que eu fiz e logo Deus respondeu. Não sei se você já teve essa experiência. É lindo, é uma delícia. Você faz a oração e fala, Senhor, por favor, me ajude nisso. Ou, Senhor, perdi a chave agora, me ajude a achar, estou atrasado. E aí você encontra. Ou quantas coisas Deus responde, né? Eu já tive precisando de ajuda e eu orei e alguém apareceu, né? Então, Deus responde um sim. Outra resposta que Deus pode dar é um não. Nós não gostamos de ouvir não, né? É ruim ouvir não. Eu quero alguma coisa, mas aí Deus olha e diz, olha, isso não vai ser bom para você. Então, ele responde com um não. E nós temos que aprender. Se Deus diz não, é não. Tá? Agora, Deus pode responder também, espere um pouco. Quantas pessoas eu já vi orando, por alguns motivos, orando anos. Tá? A minha mãe, quando ela foi batizada, ela orou pelo meu pai. E o meu pai bebia muito. Meu pai chegou a ir na igreja embriagado. E minha mãe tinha vergonha, mas estava lá, pelo menos, né? E 1 ano depois ele foi batizado. Então, 1 ano orando pela conversão do meu pai. Mas eu conheci irmãs que oraram 10 anos pelo marido, 15 anos, 20 anos. Deus estava dizendo não? Não. Estava dizendo, espere um pouco. Vai dar a hora certa. Vai ter a hora certa. Então, qual é o nosso papel, gente? É orar. Agora, a resposta é de Deus. Eu tenho que acreditar nas suas respostas, tá bom? Acreditar que Deus sabe o que é o melhor. O Amaral levantou a mãozinha? A minha mãe orou pelo meu pai durante 47 anos. Olha só. Aos 87 anos, meu pai foi batizado esse ano. Então, creiam e orem, nunca desistam. Coisa linda, né? Olha, é uma vida de oração, uma vida orando por uma pessoa. Percebe? O meu irmão, ele se afastou da fé. Ele se afastou da fé e ele ficou por 10 anos assim. Sabe aquela pessoa que pensa que tem que aproveitar o que o mundo tem? Ele ficou desse jeito, afastado, a gente ficava triste. Tinha encontro da família aqui em casa, ele vinha embriagado. Sabe, meu irmão, 10 anos assim. E no final do ano passado, eu tive a alegria de ir lá na cidade dele,
E ele foi batizado, a esposa foi batizada, e minha sobrinha foi batizada. Estão felizes, animados, é outra vida. Sabe o que ele disse? Ele fala assim, Eliseu, parece que Deus arrancou minha cabeça e pôs outra. Eu penso totalmente diferente do que eu pensava antes. É isso que Deus faz. Mas isso é resposta à oração. Então, nós temos que orar. Você tem um plano, ore com Deus. Você tem um projeto, ore. Tem algum plano no seu trabalho, ore. Um plano na família, faça a oração. Vamos orar mais. Bom, eu quero que você saia do estudo de hoje com o desejo de orar. Quero que quando acabar esse estudo, você vai lá para um cantinho no seu quarto e vai dobrar os seus joelhos e vai orar. Fala, Senhor, eu sei que eu preciso orar mais. Senhor, eu preciso abrir mais o meu coração. Às vezes eu fico com o coração apertado e eu sei que é falta de falar mais com o Senhor, eu quero falar mais com o Senhor. Percebe? Ajoelhar, sem pressa, e falar com Deus. Bom, deixa eu ver que chegou uma perguntinha aqui. Podemos orar em voz alta ou é melhor em pensamento? Olha, Camila, se você estiver sozinha, é melhor orar em pensamento. Cadê a Camila? Foi a Camila que perguntou, né? Isso, a Camila Beatriz. Eu considero melhor, Beatriz. Porque Satanás não ouve o que não sai da nossa boca. Por isso que Jesus disse, ó, entra no seu quarto, fala em secreto com o seu pai, e o pai que estás no céu, em secreto, te responderá. Tá bom? Então, é bom a gente obedecer esse conselho de Cristo. Olha. A Rosana perguntou aqui um versículo para a gente falar de oração, de uns pelos outros. Rosana, eu posso te mandar algum aqui. Deixa eu ver se vai ter algum na nossa sequência. Mas tem sim, tá bom? Orai uns pelos outros. Tem vários, inclusive. Tiago 5,16, por exemplo, lá diz assim... Tiago, vamos dar uma olhadinha aqui. Tiago 5,16. Olha, o Amaral está lembrando a gente. Isso, fala aqui, ó. Confessai por os vossos pecados, orai uns pelos outros, né? É isso daí. Vamos lá? Então, já vimos as 3 respostas. E olha só que interessante. Bom, falamos já do costume de Jesus, nós lemos, acho que foi Lucas, né? Vamos dar uma olhadinha em Mateus. Foi Mateus ou Lucas, hein? Dá uma olhadinha em Mateus, capítulo 14. Vamos ver Mateus. Um só desses vai ser suficiente. Mateus, capítulo 14. Mateus capítulo 14, verso 23. Olha só que interessante. Mateus 14, versículo 23. Mateus 14, versículo 23. Todos acharam? Então eu vou ler para vocês. Está escrito assim: E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Gente, se Jesus tinha esse costume, o que dizer de nós? Nós temos que ter esse hábito, criar esse hábito de orar mais, de orar sozinhos, tá bom? É bom orar se você tem o seu marido, orar com ele também, mas nada substitui a oração sozinho. Cada um orando ali, individualmente, falando com o Senhor, tá bom? Agora vamos ver alguns exemplos práticos para a gente concluir. A oração tem poder. Vamos ler Atos, capítulo 12. Olha que coisa bonita. Você está em Mateus, passa para o lado direito. Vai chegar em Atos, capítulo 12. Herodes persegue Tiago e Pedro. Atos, capítulo 12. Nós vamos ler 12 versinhos para terminar. A oração tem poder. É o título aqui. Nós vamos ver agora o que a oração pode fazer.
Atos capítulo 12. Alguém pode me ajudar com a leitura? Eu posso, Jéssica? pastor. Ótimo. Jéssica, leia Atos capítulo 12, versos 1 e 2. Nós vamos por partes. Ok. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Olha que interessante. Herodes estava perseguindo a igreja e prendeu alguns. E o texto diz que ele passou ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Sabe o que é passar ao fio de espada? Matar. Tiago foi morto à espada. Tiago, irmão de João, discípulo de Jesus. Tá? Então, Herodes mandou matar Tiago. Aí, acontece alguma coisa agora. Versos 3 e 4. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Após prender Tiago, Herodes conseguiu prender Pedro, discípulo Pedro. E aqui diz que lançou Pedro no cárcere, tá? Na prisão. E ele separou aqui 4 escoltas de 4 soldados cada uma para ficar com Pedro, guardando ele lá na cela. O preso era tão importante, né? Olha só, Pedro, que não era um homem violento, violento, né? E Herodes mandou ficar 4 soldados com ele, e 4 escoltas, ou seja, ficava 4, depois mais 4, depois mais 4, 16 homens só para cuidar da prisão ali de Pedro, certo? Então, Pedro estava bem protegido ali pelos soldados, né? Porque no dia seguinte, Herodes já queria levá-lo, apresentá-lo para o povo e provavelmente matar Pedro também. Mas, olha o que acontece no verso 5. Leia, Jéssica. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha que interessante. A igreja ficou extremamente preocupada. Tiago já havia sido morto. E agora Pedro estava preso. Eles pensaram, poxa, agora Pedro vai ser preso. E o que vai acontecer com a igreja? Era o comecinho da igreja cristã. E o que a igreja fez? Se reuniu e começou a orar. E o texto diz que a igreja fazia oração incessante a Deus. Tá? Havia oração incessante a Deus por parte da igreja. As pessoas estavam orando ali com fé, suplicando por Pedro. Agora imaginem, os cristãos não tinham armas, eram poucos, como é que iam lá soltar Pedro? Não tinha a menor chance. Então, acontece algumas coisas. Verso 6 até o 8. Pode ler, Jéssica. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E, tocando ele, o lado de Pedro o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Gente, aconteceu algo incrível agora. É impressionante esse texto, eu acho ele lindo. Olha só, eis que diz o texto que Pedro estava dormindo e no dia seguinte, assim que amanhecesse, Herodes ia apresentar ele para o povo. E ele estava dormindo acorrentado, olha só, acorrentado entre 2 soldados, e tinha sentinela na porta do cárcere também. Mas, de repente, um anjo do Senhor iluminou a prisão. Olha que coisa linda. O anjo apareceu ali, iluminou a prisão e tocou no lado de Pedro, ou seja, Pedro acordou. Tá? Nós vamos perceber que os demais soldados não acordaram, só Pedro. Deus deixou eles dormindo e o anjo foi lá e acordou Pedro. E disse, Pedro, se levanta rápido e vamos sair. E aí diz que as cadeias, ou seja, as algemas, caíram dele. Caíram das mãos, ele estava preso e as algemas abriram sozinho, caíram.
Depois o verso 8 diz para o anjo, falou assim, olha, não vai descalço não. Calça, sandálias para você sair. E ele ainda ia saindo, o anjo falou, não, calma, coloca a capa também, não sai sem a sua capa. E vem me seguindo. Olha o que está agora no verso 8 até o 12. Pode ler, Jéssica. Disse-lhe o anjo, cinge-te a calça e calça as sandálias. E ele assim o fez e disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então saindo, o seguia, não sabendo não sabendo que era real que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado, a primeira e a segunda sentinela chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente e, saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Muito obrigado, Jéssica. Olha que coisa linda. Então, o anjo falou para João, para Pedro, né? Me segue, e eles foram andando. Pedro descreve aqui que não parecia real o que estava acontecendo, parecia uma visão. Então, eles vão saindo, passam pelas sentinelas e chegam no lugar que tinha um portão, né? Um portão de ferro, diz o texto. E o portão abre automaticamente diante dele. É o primeiro portão automático da história, viu, Denil? O portão abriu sozinho ali diante dele. E ele agora sai para fora e ele cai em si. Opa, é o anjo que está me salvando. E ele vai para a casa dos irmãos, onde todos estavam lá em oração. Você percebe o poder de Deus aqui? O que era impossível para aqueles cristãos, Deus fez. Enviou um anjo e facilmente o anjo libertou Pedro daquelas celas. Então, gente, não existe nada impossível para Deus. A nossa parte é orar. Temos que orar mais, porque há poder na oração. Se nós estamos fraquinhos na fé, é porque nós estamos buscando pouco. Precisamos buscar mais. Eu acho que o Amaral levantou a mão, Amaral? Sim, eu queria voltar aqui no versículo 8, destacar um ponto. Aqui o anjo disse, cinge a tua calça, né, e a sandália. Quer dizer, se ele não fizesse a parte dele também, ele não estaria salvo. Então, a gente tem que se atentar nesse detalhe. Deus pede para que nós façamos também a nossa parte, né? Ele vai colocar o anjo na nossa vida, vai pedir, vai interceder. Nós temos que fazer também a nossa parte, senão não vai ter o êxito na salvação. Muito bem, irmão. Muito obrigado. Gente, eu tenho um apelo para você nesta noite. Eu quero que você faça uma oração agora. Tá? Mas ninguém vai escutar a sua oração. Você vai fazer uma oração silenciosa, tá? Vai fechar o olhinho, eu vou fechar o meu, todos nós vamos fechar. E você vai ter por volta de 1 minuto para falar com Deus. E eu quero dizer o seguinte, o que tem atormentado a sua vida, preocupado o seu coração, sabe, tirado o seu sono, fale com Deus agora, tá bom? Tem um pedido para fazer? Faça o pedido. E no final da oração você vai agradecer, tá? Então, Senhor, eu agradeço porque o Senhor me ouviu e eu tenho certeza que o Senhor vai responder a minha oração. Eu agradeço pelo estudo da Bíblia, eu agradeço pela vida, pela família, agradeço, tá? Então, feche os seus olhos, eu vou desligar todos os microfones, você vai fechar o olho e fazer a sua oração com Deus, entregando a sua vida nas mãos de Deus, e vai ficar em silêncio. E na sequência, eu vou fazer uma oração por todos. Bom? Então, pode fazer a sua oração. Senhor Deus, nosso Pai amado, nós estamos muito felizes, Senhor, porque é um privilégio podermos falar com o Senhor, que é o Criador de todas as coisas. Senhor, o Senhor conhece as nossas lutas, as nossas dificuldades,
Por isso, bom Pai, nesse momento nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Abençoa, bom Pai, cada pessoa que acabou de orar nesse momento, cada pessoa que vai assistir esse estudo logo mais, que todos possam receber o toque do Espírito Santo e ter paz, tranquilidade, sabendo que o Senhor cuida de cada um de nós. E nós, por isso, bom Pai, já agradecemos. Nós te agradecemos e te louvamos pelo conhecimento da tua palavra e principalmente porque o Senhor Jesus nos ama e morreu para nos salvar. Fica conosco, bom Pai, nessa noite de descanso. É o que pedimos, tudo isso, e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.